Boa noite a todos. Nesta aula, nós vamos fazer uma abordagem sobre a pesquisa na dinâmica universitária e vamos dar ênfase aos objetivos da pesquisa. Então, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos. A apresentação dos objetivos, ela varia em função da natureza do projeto, do que você irá escrever. Nos objetivos, geral da pesquisa, cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação. Os objetivos, eles são apresentados, de forma geral e específica. O objetivo geral, ele vai definir o que o pesquisador pretende atingir com a sua investigação. Indica o que o pesquisador ele pretende investigar e caracteriza sua visão a respeito do assunto ou o tema. Aí, como começar? A gente inicia com um tema ou um assunto, levando em consideração situações pessoais, situações do nosso dia a dia, de trabalho, uma experiência científica, algumas tendências no ramo do saber, um material bibliográfico disponível que nos leva, nos induz a escrever sobre aquele tema, dentre outras questões. E aí, quais seriam as etapas para realizar o projeto? A gente inicia dizendo qual é o objeto de estudo, que é o tema do trabalho. O tema, ele já deve trazer em sua descrição um problema. Deve ser apresentado genericamente, a gênese desse problema, o contexto do problema, sobre o ponto de vista sociocultural, de alguma história ou outro aspecto, que vai permitir situar o problema que pretendemos investigar em sua inter-relação. E outro ponto que pode ser mencionado também, o título, parte do tema, e é o cartão de apresentação do projeto de pesquisa. Nele expressa a delimitação e a abrangência, tanto temporal quanto espacial do que a gente pretende pesquisar. E os elementos para a elaboração de um projeto de pesquisa? Nós temos a introdução, que ela contém as partes tema e problema. O tema, como eu já falei para vocês anteriormente, é o assunto geral, é a primeira delimitação dentro do projeto, dentro da área de uma pesquisa, de um campo de um conhecimento. O problema é uma pergunta, é a questão que vai nortear o projeto de pesquisa. Ela supõe uma delimitação maior do que o tema. Ao problematizar a questão, compete o quê? Indagar que outros aspectos da nossa realidade se relacionam com esse problema. Então, o problema, ele vai vir acompanhado de uma pergunta, de uma interrogação. Então, continuando aqui no problema de pesquisa, na questão norteadora, como eu já mencionei no slide anterior, muitos autores enfatizam, Gil fala que sem problema não há pesquisa. O problema, ele focaliza o que vai ser investigado. É uma interrogação que o pesquisador faz sobre a realidade, frente à realidade que ele quer investigar. Também é conhecido como questão norteadora e é aquela curiosidade que motiva a fazer esse trabalho, Por que eu quero escrever este texto? Por que eu quero fazer este projeto? Agora vamos falar um pouco sobre o objetivo. O objetivo, ele é baseado na questão norteadora da pesquisa, no problema. Ele é mais amplo, deve ser formulado com uma única frase. E nessa única frase, ela irá oferecer uma direção que a pesquisa tomará, Qual é o percurso dela? Sempre será iniciado com as expressões identificar, relacionar, com algum verbo, mensurar, desenvolver, Eu coloquei um exemplo aqui bem prático para vocês terem uma ideia de um objetivo geral, Explicar ou identificar o impacto do efeito estufa no aquecimento global. Então, o objetivo geral, ele sempre irá ser iniciado com um verbo, que é igual eu citei esses aqui,
sempre com essas expressões. A justificativa do projeto de pesquisa, né? Ela deve ser teórica e empírica, ou seja, deve-se mostrar a utilidade dessa pesquisa. Por que que eu preciso fazer essa pesquisa? Tanto para o meio acadêmico quanto para a sociedade. Como também a justificativa nada mais é do que convencer o outro. É importante um posicionamento, né? O pesquisador colocar-se na posição de alguém alheio à pesquisa para analisar os motivos pelos quais seria levado a ser realizado esse estudo. É importante realizar também, na justificativa, conexões do tema a outras pesquisas, né? Bibliografias, descobertas recentes, em função de que a importância do tema a ser trabalhado, né? E isso é importante para as afirmações que serão apresentadas e ser fundamentadas em outros autores para ser discutidas com a temática a ser investigada. Nessa etapa aqui da justificativa, o aluno, igual eu falei, ele tem que convencer o leitor. O leitor quem? O professor, o examinador e demais interessados no assunto, de que o seu projeto deve ser realizado. E dentro da justificativa, ela aborda alguns elementos, que são a delimitação do tema, a relevância do tema e a viabilidade do tema, né? A viabilidade. Este projeto de pesquisa é viável? É relevante? A delimitação do meu tema, ela está dentro do que eu almejo escrever, do que eu almejo realizar? Falando ainda na justificativa, né, dentro da abordagem dos elementos delimitação, relevância e a viabilidade, a delimitação, né, é a área específica do conhecimento, é o espaço geográfico da abrangência da pesquisa, o período que irá ser focalizado na pesquisa. Dentro de relevância, a relevância será a contribuição da minha pesquisa para o conhecimento, tanto para o meio acadêmico quanto para a sociedade. De que maneira, de que sentido a execução do projeto será realizado? Né? Qual que é a relevância desse trabalho? Dentro da viabilidade, qual é a possibilidade desse projeto ser executado? Tem recursos, né? Os recursos que eu tenho são disponíveis para execução? Para os objetivos. Essa é uma das partes principais, né, do nosso trabalho, porque nela será formulada as pretensões com a nossa pesquisa, né? Aqui nós vamos definir, nós vamos esclarecer e revelar os focos do trabalho. Quais são os interesses que eu quero nesse meu trabalho? E dentro de objetivos, eles podem ser divididos em duas partes. Nós temos os objetivos gerais do trabalho e temos os objetivos específicos. O geral, como está mencionado aqui, ó, ele relaciona-se diretamente ao problema, né? A nossa pergunta norteadora lá atrás esclarece e direciona o foco central da pesquisa. Por isso que a gente fala objetivo geral, né? De maneira ampla. Será escrito sempre em uma frase utilizando verbos no infinitivo. Para os objetivos específicos, eles vão definir as etapas do trabalho, né, a serem realizadas, para que alcancemos o objetivo geral. Eles podem ser exploratórios, descritivos e explicativos. Deve-se sempre utilizar os verbos no infinitivo para indicar os objetivos. E aí eu menciono aqui para vocês, dentro do caráter exploratório, né, a gente pode colocar na nossa pesquisa, conhecer, identificar, levantar, descobrir. Para os descritivos, caracterizar, descrever, traçar, determinar. E nos explicativos, podemos, né, mencionar, utilizar, analisar, avaliar, verificar e explicar. Para os objetivos específicos, né, eles vão definir pontos a serem abordados. Visa o quê? Concretizar o objetivo geral.
Assim como o objetivo geral, os verbos devem ser utilizados no infinitivo. Aqui nós temos, né, alguns dos verbos que pode-se utilizar na redação dos objetivos, né, que é analisar, avaliar, compreender, constatar, demonstrar, descrever. Isso vai depender do quê? Do problema de pesquisa. Tá? Esses verbos, gente, vocês irão utilizar de acordo com a problemática de vocês, com o que vocês pretendem escrever. Elaborar, entender, estudar, examinar, explicar. Isso aqui são alguns exemplos, né, de verbos que podemos utilizar para a elaboração dos objetivos específicos. Aqui nós temos as referências bibliográficas, né, para a nossa aula de hoje. Boa noite a todos e obrigada pela atenção.